Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Conexão e hoje vamos falar sobre TDAH. Essa sigla identifica um transtorno neurobiológico que é mais comum em crianças, mas também pode afetar alguns adultos. De acordo com estudos, sua incidência pode chegar a 5% da população infantil por todo o mundo. Mesmo assim, muita gente ainda não acredita que isso seja realmente um problema de saúde, o que dificulta muito a adesão ao tratamento e traz danos ao indivíduo que sofre com esse transtorno. É preciso colocar o TDAH em pauta nas famílias, nas escolas e em toda a sociedade. Vamos conhecer um pouco mais sobre o TDAH? Para nos ajudar nessa tarefa, nossa convidada de hoje é Soraya Camata Cevoloni Busato. Soraya é professora da educação infantil e de língua portuguesa. Ela também é coordenadora do atendimento educacional especializado da Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova. Soraya, seja bem-vinda ao programa Conexão. Obrigada, Edésio. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vai conversar um pouquinho. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse transtorno, o que ele causa, né, nas pessoas que possuem esse transtorno, para a gente compreender melhor o ser humano, né, e tratar um pouquinho melhor, com mais amor, ter um olhar mais cuidadoso para as pessoas. Isso aí, Soraya, tenho certeza que será um programa muito proveitoso. Mas, antes de iniciarmos, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre TDAH. Nossa convidada é Soraya Camata Cevoloni Busato. Soraya é professora de educação infantil e de língua portuguesa e também é coordenadora do atendimento educacional especializado da Secretaria Municipal de Educação de Venda Nova. Soraya, eu vou começar a nossa entrevista por uma pergunta bem básica. O que é o TDAH? O TDAH é um chamado transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um quadro de origem neurobiológica, quer dizer, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado pela desatenção, pela hiperatividade e pela impulsividade das pessoas que têm esse transtorno. Essas pessoas, elas não conseguem manter o foco atencional em apenas um estímulo. Elas acabam prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Elas não conseguem filtrar os estímulos. Por exemplo, eu estou aqui com você, o meu foco de atenção principal é a minha conversa com você. Eu consigo filtrar os outros estímulos que estão ao meu redor. Uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade, se o vento balançar a cortina, isso vai desviar o foco dela. Se alguém abrir a porta, ela vai conseguir passar do foco de atenção da janela para a porta, vai perder o foco atencional no estímulo principal, que é você. Se o lápis cair no chão, isso vai tirar a atenção dela. Então, elas não conseguem manter o foco atencional no estímulo principal. No caso aqui da nossa conversa, seria você o meu estímulo principal, o meu foco de atenção. E a pessoa com esse déficit, ela não consegue manter a atenção em apenas um estímulo. E aí, a gente, dentro desse quadro, né, de desatenção e hiperatividade, a gente tem 3 tipos de TDAH. A gente tem o predominantemente hiperativo impulsivo, que é aquele tipo de déficit em que a pessoa tem uma agitação corporal e motora muito grande. Ela não consegue, a criança, né? Ela é muito agitada, ela não consegue ficar parada por muito tempo. O adulto é uma agitação mais motora, aquela pessoa que balança a perna o tempo
todo, que está ali agitando a mão, ela está parada fisicamente, mas uma parte do corpo dela mantém-se agitada. E aí, essa agitação corporal, ela causa prejuízos para essa pessoa, porque ela acaba falando de forma excessiva, às vezes ela não consegue manter uma conversa sem interromper a outra pessoa, o interlocutor. Ela tem um temperamento mais explosivo, isso às vezes na adolescência pode gerar um pouco de propensão ao uso de droga, de álcool, de substâncias ilícitas mesmo. E ela acaba sendo uma pessoa impaciente no lidar com o outro, então isso atrapalha um pouco a socialização dessa pessoa. O outro tipo de TDAH é aquele que é predominantemente desatento. A desatenção é o maior prejuízo dessa pessoa. A agitação corporal, ela não é tão visível. O foco maior do prejuízo está na desatenção. E aí essas pessoas, esses sujeitos que são mais desatentos, normalmente o laudo também é mais demorado, é mais difícil de você perceber isso na pessoa. Por quê? São pessoas mais quietas. Muitas vezes essas pessoas vão passando pelo percurso escolar sem serem percebidos, principalmente o desatento. O que acontece com ele? Às vezes ele é mais desorganizado em relação à entrega de atividade, esquece de entregar a atividade, esquece o material em casa. Então são questões assim mínimas, mas que vão causando prejuízo para a pessoa, porque acontece corriqueiramente. Não é um esquecimento, esqueci hoje, aí depois 2 semanas esqueci de novo, não. É muito corriqueiro. Então a gente tem que ir buscando formas de ajudar essas pessoas. E o terceiro tipo, de TDAH é o misto. É aquele tipo de pessoa que ele vai ter a junção dos 2 primeiros tipos. Ele vai ter o prejuízo da desatenção e também da hiperatividade e da impulsividade. Então, esses sujeitos são os que mais sofrem, porque eles abarcam todo a gama ali de sintomas do TDAH. E aí, esse leque de comportamento, o que é importante a gente entender? Não é um não querer da pessoa. Não é que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele não quer entregar as atividades no prazo, ele não quer fazer com atenção, ele não consegue fazer. A gente precisa ter esse olhar de entender que não é um não querer, é um não conseguir. Por quê? Porque esse desequilíbrio que ele tem é um desequilíbrio químico. É uma disfunção orgânica, é um desequilíbrio que existe ali entre os neurônios e que ocorre uma falha na comunicação entre eles. E aí essa falha na comunicação que vai causar os prejuízos, a desatenção, a falta de concentração naquele estímulo principal, a falta de planejamento, administração de prazo, entregar tarefas, às vezes até bloquear uns pensamentos. O desatento, o que ele sofre? Ele tem pensamentos invasivos que estão ali na cabecinha dele o tempo todo e ele não consegue desviar a atenção desses pensamentos para focar com aquilo que é primordial para ele. E Soraya, é possível nós pontuarmos quais seriam as causas do TDAH? Então, Edésio, as causas ainda, elas são objeto de estudo. A gente não tem, não se sabe ao certo o que desencadeia essa desorganização ali, esse desequilíbrio químico que acontece no cérebro. Mas, tem muitos estudos que indicam, que levam uma grande porcentagem de chance de ser hereditário. Porque normalmente, quando uma criança é diagnosticado TDAH, isso já foi comprovado em estudos, 50% dos casos, ou o pai ou a mãe é TDAH também, ou se descobre
depois, com o diagnóstico do filho, acaba descobrindo que ele também possui o transtorno. Então, o apelo, né, para ser hereditário, para ser uma causa genética é muito grande. Mas tem outras causas também, tem estudos que levam a crer que pode ser alguma ingestão de substância durante a gestação, álcool, nicotina, substâncias ilícitas, mas é um campo em aberto ainda. Isso não existe nada assim significativo e palpável dizendo, é isso, é genético, é tal gene que causa o transtorno. Isso a gente ainda não tem. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje conversando sobre TDAH. Nossa convidada é a professora Soraya Camata Cevalone Busato. Soraya, que também é coordenadora do atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação aqui de Venda Nova. Soraya, o TDAH pode afetar quais pessoas e em quais faixas etárias? Todas as pessoas. Em todas as faixas etárias, igual eu comentei antes, né? Às vezes o adulto se descobre através do diagnóstico do filho, ou também pode se descobrir através de uma busca por uma outra condição, porque existem alguns prejuízos, alguns sintomas que são secundários ao TDAH, por exemplo, depressão, ansiedade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme em parar num emprego, então ela não cria um vínculo empregatício, então isso é um problema, e aí chega um momento que o adulto vai buscar, né? Nossa, por que disso? Ou não consigo manter casamento, casa-se 1, 2, 3 vezes. E aí, quando ele busca uma explicação, um tratamento para aquela condição que é secundária ao TDAH, chega-se ao diagnóstico de TDAH. Então, assim, qualquer faixa etária pode ser acometida desse transtorno. Com as crianças, normalmente, quando você começa, né, o tratamento lá na infância, com ele pequenininho, você tem mais chances dele ser um adulto com uma vida mais equilibrada e com menos dificuldades. Na infância, o estudo que existe recente agora diz que cerca de 5% das crianças em idade escolar tem esse transtorno. Então, assim, se a gente pensar na nossa população, é muita coisa, né? É muita criança que sofre com esse transtorno. O que é legal a gente entender também? Nos meninos, a prevalência é muito maior do que nas meninas, cerca de 5:1. E nas meninas é mais difícil ainda ter o diagnóstico, porque o que predomina é o tipo desatento, que é aquilo que eu comentei antes, né, de às vezes passar um pouco despercebido, porque a criança mais desatenta, ela é mais quieta, menos agitada. Então, às vezes, busca-se um diagnóstico com mais morosidade, demora mais tempo. E na questão da menina, ainda tem a questão biológica e a questão cultural. Então, a menina, ela sofre um pouco mais, porque além de toda aquela condição que o transtorno traz para ela tem principalmente a questão cultural, né, de que as meninas, as mulheres têm que ser mais tranquilas, mais organizadas, mais atentas. Então, o sofrimento da mulher, da menina, é um pouquinho maior do que, vou defender aqui as mulheres, é um pouquinho maior do que o dos meninos e dos homens. A gente, né, comentou que ele perpassa pela vida toda da pessoa, mas teve um estudo que foi feito, é um estudo recente, assim, o resultado dele é recente, mas foi um estudo feito ao longo de 15 anos, acompanhando crianças com diagnóstico de transtorno do déficit de atenção. Então, esse estudo foi feito durante 15 anos, até essas crianças chegarem à vida adulta. E teve uma remissão dos sintomas de 10% desse público. Então, com o tempo, os sintomas foram esvanecendo. Elas são pessoas que tiveram diagnóstico. A gente pode falar de cura
cura talvez não, porque um transtorno a gente sabe que ele pode ser amenizado ao longo do tempo. Então, nesses 10%, essas pessoas conseguiram o esvanecimento daqueles sintomas e conseguiram chegar à vida adulta com uma qualidade de vida melhor. Porque o tratamento começou quando eles eram pequenininhos, né? E foi feito da maneira correta. Certo, Soraya. Então, continuando aqui a nossa conversa, quais são os prejuízos sofridos por esses indivíduos com TDAH? Nossa, são muitos, assim, a gente até foi falando já um pouco, né, sobre Sim. eles, assim, principalmente na vida adulta, o que acontece com o sujeito, às vezes, que cresce com aquele diagnóstico, até mesmo aquele que cresceu sem ter um diagnóstico e depois descobre, né, como que ele tem prejuízo na vida profissional, na vida social, na vida afetiva, a vida escolar, sempre muito truncada para aqueles que chegam até a vida adulta sem um diagnóstico, então é muito, muito complicado, e aí eles vão desenvolvendo esses sintomas secundários, né, que precisam ser tratados. Assim, a gente tem que ter um olhar muito atento para isso, porque não é fácil chegar-se a um diagnóstico correto. Então, às vezes, um outro sintoma leva o indivíduo a buscar ajuda e aí entender qual é a condição dele. E para a criança também existe um prejuízo muito grande, porque o que acontece com as crianças? Elas acabam tendo dificuldade em lidar com os pares, com os colegas, por causa dessa inadequação mesmo, às vezes, de não conseguir parar para ouvir, de esperar a vez para falar. Elas têm dificuldade para aprender. Então, isso gera uma certa, em muitos ambientes escolares, uma certa exclusão mesmo pelas outras crianças. A gente precisa, enquanto professor, né, enquanto profissional da educação, estar muito atento a isso. Se a gente para analisar esses prejuízos, o que a gente percebe? Que esses sintomas, eles acabam sendo confundidos como traço de personalidade. E não é isso. Não é a personalidade daquele sujeito. É uma condição neurológica que ele tem. Porque, por exemplo, uma criança que interrompe o professor a todo momento, um adolescente que interrompe o professor a todo momento durante uma explicação, ou até mesmo numa conversa, ele pode ser tido como uma pessoa sem educação. E não é isso. Ele não consegue manter o controle daquele comportamento. Um marido, vamos pensar num casal lá que o marido tem o TDAH e ele nunca se lembra do aniversário da esposa. Isso acontece. Como acontece, né, Soraya? Até sem ter o déficit de atenção, né? Então, ele esquece os compromissos, ele esquece datas comemorativas e ele pode ser tido como aquela pessoa, nossa, que não se importa, ele não se importa com a esposa, não se importa com os filhos. E não é isso, ele não consegue, ele não criou estratégias para isso. E uma coisa é você ter um esquecimento hoje, daí 3 semanas, daí 1 mês, mas o TDAH, ele passa por isso corriqueiramente, todo dia, o tempo todo, e isso gera muito cansaço para ele, é um sofrimento muito grande para ele, para quem convive com ele também. Que aí precisa compreender, né? Entender a situação. E a gente tem falado aqui no decorrer da nossa conversa sobre a importância de perceber, a importância de estar atento a esse transtorno. E como ocorre o diagnóstico? É necessário algum tipo de exame? Então, o diagnóstico, ele é difícil de se chegar ao diagnóstico. Assim, um bom médico, ele vai analisar muita coisa até chegar a um diagnóstico, porque ele é um diagnóstico clínico. Não existe um exame de sangue, um exame de imagem que vai dizer, olha, aqui está mostrando que ele tem transtorno de déficit de atenção. Não existe isso. Então, o diagnóstico clínico, ele vai acontecer a partir da análise da vida daquele indivíduo nos diversos contextos em que ele está inserido. Quando a gente pensa na infância, lá na educação infantil, é uma característica deles correr, pular, saltar, explorar o mundo, é a característica da infância.
E aí, eu me lembro assim, esse ano eu não estou, tem 2 anos já, né, que eu não estou com as crianças da educação infantil, mas uma coisa que sempre me preocupava com as crianças na educação infantil é aquela criança que é muito quieta. Aquela criança que é muito quieta, que é muito introspectiva, ela me chamava mais atenção do que aquela criança que é mais agitada, que é uma característica da infância, a curiosidade, explorar, eles querem subir, descer, explorar o ambiente, conhecer. Claro, a gente tem que ir educando, né? Até mesmo para não criar situações perigosas para eles, mas é uma característica da infância. Então, esse diagnóstico ele tem que ser muito pautado nessa observação. Ele precisa ser um diagnóstico, ele vai ser dado por um neurologista, por um psiquiatra, um neuropediatra, né, que é o médico voltado para as questões neurológicas da infância. E aí, com esse apoio da escola, outros profissionais da saúde, um psicólogo, às vezes, que já acompanha aquela família, aquele aluno. Então, esse colher de informações ali, estar colhendo informações é muito importante. E tem uma outra situação que eu acho importante a gente pontuar, Edésio, que é o seguinte, o TDAH, ele é caracterizado, assim, por prejuízos a longo prazo, né, durante toda a vida da pessoa. E aí, o que vai dizer se é o transtorno do déficit de atenção? A frequência, a intensidade e a constância daqueles sintomas. O que pode muitas vezes acontecer? Eu ter uma condição ambiental, social ou então emocional daquele indivíduo. Vou dar um exemplo. A criança trocou de escola. Uma escola com uma metodologia diferente, né? Uma filosofia diferente da que ela estava acostumada. Pode ser que aquilo ali vai abalar emocionalmente aquela criança. E ela vai apresentar características de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. Então, uma coisa é uma situação ambiental ou emocional, às vezes morre alguém na família. Isso pode gerar um quadro de desatenção. As pessoas que estão junto das crianças têm que estar atentas a isso, porque pode não ser um quadro neurológico. Porque o TDAH, a característica é ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem que ter uma disfunção química. Uma criança que passa por uma situação emocional, uma situação de ambiente, troca de ambiente, mudança de cidade, ela pode passar por um quadro de desatenção. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo para poder diferenciar essas situações. Diferenciar o TDAH de outros transtornos, diferenciar o TDAH, a desatenção de origem neurobiológica, dessas desatenções que qualquer indivíduo pode passar, não só a criança, nós também adultos. A gente pode passar por uma situação que desestabiliza de uma tal forma que você vai passar por um quadro de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. Isso pode acontecer. Nós vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão e hoje estamos conversando sobre TDAH. Nossa convidada é a professora Soraya. Soraya, após diagnosticado o TDAH, como que funciona o tratamento desse transtorno? É preciso fazer uso de algum medicamento? Então, o primeiro passo é um diagnóstico correto. Tendo esse diagnóstico, a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Orientação da família, que é feito normalmente pelo clínico. Dependendo da condição da criança, ele pode indicar duas situações: a psicoterapia e a medicação. Ou então ele vai indicar, naquele primeiro momento, só a psicoterapia. Porque assim, o que a gente precisa ter muito claro? O diagnóstico, sem ter uma informação e um conhecimento, ele é um pedaço de papel. Ele não vai te direcionar. Então, essa orientação inicial ela é muito importante. Quando o clínico ele vai indicar a psicoterapia, é mesmo para pensar naquele sujeito a longo prazo. Porque a terapia, ela vai auxiliar aquela criança, aquele jovem, aquele adulto a entender a si mesmo, né? Ele vai ir adquirindo o autoconhecimento, ele vai conhecer o transtorno, conhecer o que aquele transtorno
causa organicamente nele para ele começar a se autorregular e se organizar. Só que a gente sabe que a terapia é uma solução, né, entre aspas, vamos colocar assim, a longo prazo. É preciso dedicação, é preciso empenho da pessoa que está fazendo a terapia, da família, né, quando é uma criança, de estar acompanhando. E em muitos casos, o clínico, o médico, ele vai orientar também ao uso da medicação. O que é importante a gente pensar? Que a medicação, e isso muitas pessoas tomam isso como uma verdade, de que a medicação vai resolver aquele problema, assim, de um minuto para o outro. Então fica meio que aquela comparação. Nossa, a medicação vai resolver rapidinho, vamos medicar para a gente poder ter essa situação resolvida, e a terapia demora muito. Então a gente vê muitas famílias às vezes que abandonam a terapia e fica só com o uso da medicação. Então isso tem que ser muito bem acompanhado. Mas a gente tem que ter um pouquinho de critério também no uso dessa medicação, principalmente com crianças pequenas. Esse tratamento, ele vai fazer, né, com que aqueles desvios que são tão rotineiros tornem-se menos corriqueiros, vai melhorando a qualidade de vida do indivíduo. Eu falo assim que o tratamento do TDAH é uma orquestra, você tem que estar com tudo muito afinadinho ali, você tem que ter, se a medicação for necessária, a medicação tomada corretamente, aí entra a família, né? Quando a criança é pequena, de cuidar disso, dessa criança tomar essa medicação de maneira correta, a terapia, né, que proporciona esse autoconhecimento da pessoa, e ali a interação da família com a escola, quando a gente fala de crianças e jovens, porque tem muita coisa que a escola pode fazer. Principalmente naqueles casos assim que não precisam de medicação, a escola é o ponto principal, porque é ali que a criança desestabiliza na hora do aprender. E aí a gente tem tido algumas políticas públicas, Edésio, que tem orientado a escola, que tem orientado as instituições de ensino a lidar melhor com essa condição. O nosso estado tem uma lei. Uma lei estadual, é a Lei 11.076, de 2019, é uma lei recente. E ela traz questões muito pontuais assim, para serem feitas dentro do ambiente escolar, como, por exemplo, colocar o aluno perto do professor, longe das janelas, das portas, né, desses elementos que causam distração. Orienta a escola também a dar um tempo maior para a realização de prova, porque o que acontece com o TDAH? Ele não consegue. Um TDAH não consegue ficar parado muito tempo. Então, às vezes, ele precisa fazer um pouco da avaliação, ele precisa levantar, sair um pouquinho, ir lá fora, respirar, voltar. Então, eles precisam de mais tempo para fazer essas avaliações, eles precisam de ajustes pedagógicos. A gente precisa criar essas estratégias que, às vezes, com estratégias, aquele indivíduo nem precisa de medicação. Porque quando a gente faz esses ajustes, a gente está respeitando a faixa etária. A gente está olhando para aquele menino, para aquela menina, dentro da condição dele, olhando para ele, independente dele ser um TDAH, dele ter um laudo. E tem uma outra lei também, já que a gente falou de lei, né? Tem essa lei estadual, que a gente já tem ela nas escolas, assim como uma bússola para o TDAH, e a gente tem uma lei, um projeto de lei que está tramitando no Senado já, que é a lei número 3.517, que ela traz também algumas orientações, não só para o TDAH, mas para aqueles alunos que possuem dislexia ou alguma dificuldade de aprendizagem. Só que essa lei ainda não foi aprovada, mas acredito que talvez esse ano, o ano que vem, a gente já tenha alguma novidade aí também. E aí é muito importante, né? Porque é um amparo que essas pessoas têm, que esse sujeito em idade escolar está tendo para poder avançar nessa vida acadêmica. É muito bom a gente ter as leis, mas se a gente for refletir, por que a lei existe? A lei existe
porque o direito dessas pessoas, às vezes, só é garantido com a força da lei. Então, assim, tem um lado muito bom, né? Políticas públicas são sempre bem-vindas, a gente precisa delas, mas a gente tem que pensar em olhar para aquele sujeito sem precisar da força da lei. Então, assim, as leis são muito boas, são maravilhosas, mas a gente tem que mudar um pouco os paradigmas da sociedade, assim, olhar um pouco mais para o indivíduo, para quem ele é, independente daquele papel que ele vai apresentar, daquele diagnóstico. Perfeito, Soraya. Existe algum ponto que você acha importante a gente destacar para finalizarmos essa reflexão sobre o TDAH? Ai, tem sim. Tem duas palavras, assim, muito importantes quando a gente fala em laudo, em diagnóstico, o equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio e critério na hora de emitirem esse laudo. Então, as pessoas que estão envolvidas com esse sujeito, tem que existir muito equilíbrio e discernimento na hora de passar as informações para esse diagnóstico, né? Esse laudo ser coerente. Esse uso da medicação também, que tem que ser muito bem pensado. Teve uma pesquisa que apontou Vitória como a terceira capital que faz mais uso de Ritalina. Ritalina é uma das medicações para o TDAH, é um estimulante. Talvez é bom a gente pensar, né? É terceiro maior uso de medicação. Talvez o acesso, né, ao tratamento está chegando à população. Mas aí eu penso assim, e será que esse acesso ao tratamento está sendo um tratamento criterioso? Será que o uso dessa medicação está sendo criteriosa? Está sendo acompanhada verdadeiramente? Então a gente precisa pensar, né, um pouquinho fora da caixa também. Será que a minha criança de 6, 7 anos lá que está recebendo um diagnóstico, será que ela precisa daquele diagnóstico? Ou é talvez o nosso sistema de ensino que tem que dar uma mexidinha ali, mudar alguma coisa, olhar para aquela criança como uma criança? Então aí a gente tem que pensar um pouquinho, né, nessas vertentes. Eu acho importante a gente problematizar um pouco isso para as pessoas ficarem mais atentas a essa situação. O aumento de número de diagnósticos, a gente vê nas escolas isso. Então a gente tem que contagiar a sociedade com esse pensamento, né, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor para essas crianças. E assim, eu sinto que toda essa evolução, né, a gente vê uma evolução da ciência, uma evolução dos tratamentos, das terapias, as políticas públicas, né, que existem e estão sendo criadas a cada dia, legislação. A gente precisa valorizar isso é importante. A lei, ela, né, precisa ser cumprida, mas é aquilo que eu falei. A gente tem que legitimar esses direitos, mas não só pela apresentação de um diagnóstico. É olhar o ser humano pelo ser humano, olhar o indivíduo na sua particularidade, independente de qualquer condição que ele tenha, porque é apenas uma condição. Ele é um indivíduo que tem uma condição específica que precisa ser olhada, como todos nós temos. Todos nós temos características individuais e a gente quer ser olhado de maneira amorosa e compassiva por todos. E é isso que a gente tem que plantar na sociedade. Fica assim como uma mensagem final. O laudo do TDAH, todo esse processo de diagnóstico, ele é importante, mas ele não é um fim por si só. Ele é apenas um direcionamento para uma melhor qualidade de vida do indivíduo. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que esteve sintonizado aqui conosco. E Soraya, muito obrigado pela sua participação. Foi de grande relevância a sua contribuição sobre esse tema TDAH. Muito obrigado pela sua presença e participação. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que tem sido muito falado. Principalmente agora esse retorno, né, das crianças voltando para a escola, os adolescentes, a gente
ver uma preocupação maior em relação aos transtornos, a compreender, né, a condição daquele aluno que está retornando. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho e levar todos a refletir. Acho que eu fiz mais perguntas do que eu respondi, né? Eu fui colocando algumas perguntas aí mesmo para a gente parar um pouquinho e pensar sobre tudo isso, sobre a sociedade que a gente vive, sobre a escola que nós temos, né? O que a gente pode fazer para evoluir enquanto ser humano também. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.